Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal sobre como recuperar orquídeas quase mortas. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma missão? Então vamos lá. Para o primeiro passo, se a sua orquídea estiver seca, com raízes cinzas, ou se você ganhou uma orquídea, não sabe como restaurar, ou se você precisa trocar de vaso. O primeiro passo é você colocar um vaso com água ou um balde e colocar a orquídea dentro e deixar ali por algumas horas que ela vai absorver essa água e vai ficar com a raiz bem fofinha. Eu comprei esse substrato já pronto no horto, em garden, né? Mas vocês podem fazer em casa com pedras, casca de pino e carvão. E esse esfagno também eu comprei, mas vocês também podem usar casca de coco, né? Elas amam também. E aí o esfagno é bem fofinho, né? Ele retém o líquido, ele evita apodrecimento da planta e ajuda no enraizamento, né? Claro que usado ele úmido, não pode usar seco assim. E aí eu coloco o substrato ali, não vou misturar nada porque ele já vem pronto, né? Mas eu já fiz substrato aqui com pedrinhas, como falei para vocês, cascas de árvores ou pinos. Eu tiro tudo que tá amarrado com muito cuidado para não agredir a planta. Meninas, não façam essa troca na floração, tá? Essa orquídea morta é a pior que tava, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Vai lá e assiste. O nome do vídeo é Missão Como Recuperar Orquídeas. Essa orquídea, apesar de estar bem danificada, bem maltratada, eu acredito que ela ainda vai brotar. E aí eu retirei, né, todas aquelas hastes que vem. Vou usar o carvão, né, que eu não mostrei para vocês. Carvão novo mesmo, mas pode usar carvão usado também. Vou colocar ali, ó. Tô quebrando o carvão para misturar, porque o substrato ele vem a casca de pino, mas não veio o carvão. E aí eu vou quebrando, né, depois eu vou retirar todas as hastes, toda a raiz. Tô mostrando para vocês, mas eu vou mostrar o passo a passo, como é que vai ficar. E aí vamos lá para a limpeza passo a passo. Eu retiro ela do vaso assim e nós vamos limpar toda essa raiz, tirar todo aquele substrato velho. Uma dica para vocês, se o substrato estiver cheirando azedo, tem que retirar. Mas eu gosto de retirar tudo e algumas raízes aí estão mortas, ó, nesse meiozinho é o bebê da orquídea, né? Quando planta pequenininho também retiro. E aí tem todo um processo, né? Vou cortar aqui as hastes que já estão secas, não mais vai florir. E eu corto com alicatinho, corto uns 2 dedos acima, da onde ela nasceu ali, né? Porque essa haste aí não serve mais. Se tiver verdinha, vocês deixam e eu procuro assim cortar o menos possível, agredir o menos possível a planta. Então, eu deixei aqui, ó, tá vendo? Nós vamos cicatrizar esse corte aqui da folha, tá vendo? Com canela, vou mostrar pra vocês depois, e depois eu venho puxando toda a sujeira da raiz. As raízes mortas, elas saem sozinha, vai ficar só aquele fiozinho de raiz, que é a raiz que vai brotar novamente. E aí, ela vai ficando toda limpinha assim, depois tem o processo de lavagem. E aí eu vou tirando esses ferrinhos que eu vou usar para uma outra arte que eu vou mostrar para vocês. Essa raiz tá linda, olha como que ela tá. Tá toda verdinha aí dentro do vaso, mas eu vou fazer a troca mesmo assim. E um detalhe, as orquídeas gostam de vasos transparentes, porque elas fazem fotossíntese, né? A não ser que elas estejam adultas, aí a gente coloca no outro vaso de cerâmico ou algo da sua preferência, no cachepô, né? Mas eu prefiro manter nesses vasos transparentes para fazer fotossíntese, porque eu quero que elas brotem de floração novamente. E aí eu venho limpando as orquídeas. Vocês podem perceber que eu deixei essa haste, porque a haste tá verde, eu só cortei a pontinha que tava seca. Mas nós precisamos cicatrizar esses cortes, ó, essa tá queimada provavelmente do sol. E aí é como eu falei para vocês, eu procuro cortar o mínimo possível para não agredir tanto a planta. E aí nós vamos selar, né, com canela, depois eu vou mostrar para vocês, ó, hastes eu permaneci. Eu acredito que ainda vai brotar e elas vão ficando assim, né? Eu vou tirando uma por uma,
Tirei o meiozinho ali, que é o bercinho delas, logo quando é pequenininha, planta nesse copinho com esse substrato no meio, elas grudam e aí você tem que tirar com cuidado para não agredir a raiz. Mas quando você puxa assim da forma que eu estou fazendo aqui, as raízes podres elas já vão soltando. Aí você já sabe que aquela raiz já não presta mais. E aí eu vou fazendo toda a limpeza de todas as orquídeas, né? Meninas, para trocar de vaso é necessário fazer todo esse processo, tá? De limpeza para poder ter um substrato novo, para absorver as vitaminas que precisa. Então a gente precisa fazer esse processo de remover todas as raízes podres, cortar as hastes secas, limpar todo o substrato. Essa orquídea eu não vou mexer, porque eu troquei há pouco tempo, ela tá bonita, e aí as que eu limpei ficaram assim, ó. Só retirei o substrato, retirei todas as raízes que estão mortas. E olha como ficou. Essa é a haste verde que ainda vai florir. E aí está todo o substrato que eu tirei delas. Eu vou reaproveitar. O substrato não tá cheirando azedo, tá bom. Então vou misturar com aquele substrato. Enquanto isso, já coloquei o esfagno e as cascas de coco que eu tinha na água para absorver a umidade. Depois a gente tem que espremer para fazer a caminha, ó. Tô espremendo aí o esfagno, vou colocar do ladinho ali, e as cascas de coco. Ela tem que ficar bem úmida. E aí, quando você pega esse esfagno e faz a caminha na raiz da orquídea e replanta com substrato, não tem erro, meninas. Eu já recuperei várias aqui, elas ficam lindas. E aí a pessoa tá concentrada, né? E o povo passando atrás. Curioso, falando, por isso que às vezes a gente tem que narrar. Então é isso. Já molhei o esfagno, já preparei as orquídeas, fiz toda a limpeza. E aí eu já separei a canela e tem o item novo aí, a babosa. Por que será tem a ver canela, babosa e orquídea? Vocês vão ver lá na frente. E se esse conteúdo já faz sentido para você, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí eu vou pegar um pouquinho do esfagno, né? E vou fazer a caminha, mas antes eu vou selar com canela, aonde eu fiz os cortes. Essa selagem evita fungos, tá? A canela é um ótimo fungicida. Aonde eu cortei, eu passo canela na pontinha aí. Aqui também, onde eu tô mostrando para vocês, tem que passar a canela para cicatrizar esse corte e não entrar fungos e matar a sua orquídea. Aí eu pego o esfagno, abro ele, tá úmido já, né? Faço uma caminha ao redor da orquídea para ela ficar bem acomodada, dou uma apertadinha de leve. E aí eu vou preparar o vasinho lá transparente que eu já lavei, coloquei um pouquinho de substrato, né? Retirei um pouquinho que a raiz tá bem grande, acomodo a raiz no sentido em que a planta estiver inclinada. E aí eu vou preenchendo com substrato, né? Não preciso mais colocar o esfagno, porque eu já coloquei em volta de todas elas. Aí eu só vou completando com substrato, né, e dando uma apertadinha de leve, porque o segredo é a orquídea ficar bem firminha no vaso. Ela não pode ficar balançando. E aí eu vou completando e já tá pronta. E vou fazendo esse processo com todas elas, né? Faço a caminha de esfagno, coloco elas no vaso pro lado em que a planta já está inclinada e vou completando com meu substrato, dando uma apertadinha de leve. E aqui um passo especial e muito importante: paciência, dedicação e muito carinho para ir fazendo com muito cuidado, né? Passo a passo, que vai dar certo. Daqui a alguns meses vocês vão ver belas orquídeas com flores e vocês vão ver que vai valer a pena. Um lembrete aqui para vocês: se vocês não tiverem substrato nem esfagno ou casca de coco aí alguma coisa, eu já recuperei orquídea só com carvão. Eu aprendi essa técnica e deu muito certo. Eu replantei algumas só no carvão. O marido foi procurar o carvão para o churrasco e estava nas minhas orquídeas. Eu triturei o carvão e plantei todas elas só com carvão e funcionou muito bem. Então não fique desesperada se você não tiver o substrato aí,
Se não tiver o esfagno, vai lá e planta com carvão que vai dar super certo. Agora eu vou pro processo de limpeza das folhas. Eu peguei a babosa, parti ao meio, aí aquela geleia que ela tem dentro, né, que eu vou passar nas folhas e elas ficam hidratadas e com um brilho maravilhoso, porque a poeira na folha da orquídea também impede a absorção de nutrientes. E eu passo a babosa toda nas folhas, dentro e fora, e vou mostrar para vocês a diferença. Olha como que elas ficam lindas. A cor desse verde fica maravilhosa, fica brilhosa e hidratada. E aí é só aguardar que em breve vocês terão lindas orquídeas florindo e saudáveis. Até o próximo vídeo, tchau!